Começou. Então, do livro O Evangelho de Chico Xavier, de Bacelli, o item 283. Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção para a recepção de pessoas santas. Vão chegar primeiro os mais infelizes. Vão contar as mágoas, às vezes, até os seus crimes. Vem atrás de amor. A bondade de Deus não determina o extermínio de ninguém. Misericórdia, quero. Sacrifício, não. O Senhor nos pede misericórdia, não crítica, não preguiça. Estamos com uma doutrina de muito serviço. Então vamos trabalhar sem espírito de antagonismo, reprovação. Aquele que vem até nós é nosso irmão, nossa irmã. Então vamos levar nossos pensamentos, rogando a Jesus misericórdia para todos aqueles que dizem-se ser antagonistas da obra espírita, que sejam eles envoltos com muito carinho. O Consolador Prometido nos prometeu que retornaria, e aí está, diante de nós, o cenário da vida, nos mostrando veementemente várias situações. E se realmente desejamos a paz de espírito, procuremos promovê-la, levando o tempo que for, passando pelas provações, mesmo com o corpo desconjuntado, mesmo se tiver que ir de veículo, de avião ou a pé, nós vos agradecemos, Senhor. Se a dor física nos alcança, é porque nós fizemos por merecê-la. E até pedimos. Te agradeço, em nome de todos os presentes, dos ausentes que não podem, decorrência de motivos óbvios, que sejam também envolvidos. E que a paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos por aberta a reunião, em nome da luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já encerramos a semana passada a pergunta 511, né, Elis? Que a gente começou, 1511. não acabou. Tá? Então nós vamos começar ela de novo. Né? Peraí, deixa eu botar o óculos. Já tá toda crente, ia começar sem óculos. É assim mesmo que começa. Isso é apenas o começo. E eu ainda falei assim, a pergunta 511, porque eu sabia que era a pergunta 511, porque a gente falou segunda-feira, porque eu não enxerguei nada, né? Depois melhora. Pois é, aí a visão fica ampla. Cadê a bengala? Eu estava na minha mão. Esqueci do carro. Mas você está andando. Eu vi uma no Zap que eu não lembro que era, só sei que a pessoa subiu a escada, no meio da escada parou. Por que eu estou aqui? Aí olhou. Eu estou subindo ou estou descendo? Não, ainda não cheguei nesse não. Vamos lá. O estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a pergunta é a pergunta 511. Nós já falamos um pouco sobre ela na semana passada, mas vamos fazer um rápido comentário hoje também. Podemos? Podemos. Então vamos lá.
Pergunta 511, Livro dos Espíritos. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um espírito mau, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Aí nós comentamos, né? A gente começou a fazer comentários, né? Sobre o que o Emmanuel nos fala, o que é o mal, né? Ele fala no livro Consolador, na pergunta 135, né? E nos expõe, né, que toda vez que nós passamos a ter mais confiança em nós que em Deus, né, nós passamos, né, aí surge o mal. Por quê? Nós começamos a tomar todas as nossas decisões, nossas resoluções, confiando apenas em nós. E em nossas leis, digamos assim, né? Nossas leis, né? A gente passa a criar, né, o nosso sistema de vida, né? E dentro disso, né, vamos esquecendo das leis divinas de Deus. E aí surge o mal. Mas Emmanuel também coloca na resposta do livro Consolador, né, que o resgate, né, é o caminho para através do resgate nós vamos caminhar para o bem. Mas eu estava vendo um negócio aqui, até no Miramês hoje, que eu tinha estudado pelo Emmanuel na semana passada, né? Nós demos a pergunta 470 ou 861, Elisa, semana passada, eu nem me lembro. Não. Não, né? Então depois a gente volta a elas. E o Miramês coloca uma coisa interessante, né? Eu até ri um pouco porque foi o seguinte. Eu cheguei em casa, né? Eu não gosto de canela. O cheiro da canela para mim é horrível. E a Margareth pediu para trazer canela. Fui tomar meu banho. Enquanto isso, ela me bota uma maçã no forno com a canela. Eu tomando banho, meu Deus do céu, que cheiro horrível é esse? Esse banheiro tá. Eu acho que eu joguei canela em mim. Não era o cheiro de canela que eu estava sentindo, eu senti o cheiro de tudo, menos de canela. Olha só como é que é a situação. Eu não sabia que tinha algo no forno com a canela. Então, é isso aí que o Miramês, quando eu vi isso, o Miramês, eu tinha visto isso, o Miramês, eu me lembrei que ele fala que o bem e o mal são relativos dentro da nossa compreensão atual. Quer dizer, veja bem, o restante aqui da minha casa, essa maçã com canela lá no forno, sei lá, é um bem, é uma coisa maravilhosa. Para mim é um mal. Para você podia ser só a maçã, né? Só uma maçã. E não muito fã também não, né? Mas só a maçã. Então, essa questão do bem e do mal, né, quando fala aqui na pergunta, ligado à lei do espírito protetor, um mau espírito, né, a gente tem que tomar também cuidado no que nós achamos que é bom para nós. Que o mau espírito nós sabemos que é uma boa companhia para nos melhorar. Né? Isso aí é somente ele que vai conseguir que a gente ande mais rápido. O bom espírito na paciência, na calma, na perseverança, vai querer que a gente, né, suba. Mas quando o mau espírito chega, não. O mau espírito chega para arrebentar, nos coloca nas provas, né? E aí que a gente evolui mais rápido. Quer dizer, o mau espírito, veja bem o que eu estou falando sobre o bem relativo, passa a ser um bem para a gente. Então, essa visão de bem relativo e mal relativo é muito interessante para nós. Né? É uma coisa que está aqui, o Kardec coloca aqui na pergunta, né? Com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar de lutar, olha só, lutar entre o bem e o mal, o certo e o errado. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente acha certo, que nós achamos certo. Nós lembramos do apóstolo Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quantas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa correta e não é? E às vezes aquele espírito que nos inspirou a não fazer aquilo, a gente, por achar que está fazendo certo, né? Não escuta, pensa, pô, tem algum, né, obsessor aqui
perturbando aqui, querendo que eu faça, né? Só pode ser, querendo que eu faça isso e tal. E como é que a gente vai fazer essa definição? O que é o certo e o que é errado? Aquela famosa perguntinha 629. Aliás, essa pergunta começa na 780. Vamos ler a 629. Deixa eu marcar. 629. Eu também li o Miramês. Eu gostei muito da primeira parte aqui. Eu só li só esse pedacinho. Eu li assim, isso é muito bom. Eu li o resto. Eu li tudo, cara. Muito bom. E fala bem aquilo que a gente falou semana passada, que é a gente que escreve o mal, né? Ele começa assim: o bem e o mal estão sob o domínio da relatividade. Então, já começa a excluir que Deus fez isso, né? Eles não existem em se falando de Deus. Bem e mal são extremos que correspondem às necessidades dos que se encontram na escada espiritual, cujos degraus são infinitos. Então, é de acordo com a necessidade de cada um e a criação mental de cada um também, né? Então, vamos lá, 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Peraí. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, aí que nós vamos ver como nós tomarmos, né? Qual a decisão a ser tomada? Porque como nós não temos posse também dessa realidade do bem, né? Para a gente é relativo, olha só que coisa, né? Para mim foi uma novidade isso, né? Na nossa vida sempre, eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? Acreditar em algo o tempo todo e depois ver que estava totalmente errado, que aquilo realmente não tinha nada a ver, né? E também era errado. Na época mesmo né, que eu era mais novo, né, quando alguém fazia aniversário, a gente chamava o quê? Para o chopp. Não é condenando nem criticando isso, não. Mas se a gente for olhar bem, uma pessoa pode sair, olha só, pode sair dali meia, né, muito alta e tal, provocar um acidente, né, ter consequências ruins para ela ou para outros. Então a gente vai vendo que naquela época eu mesmo achava que eu era o máximo, né? Pô, fulano vai fazer aniversário todo dia, vamos juntar a turma, vamos lá pagar um chopp para ele. Parece bobagem a gente comentar uma coisa assim, né? Mas é. E aí vai, se a gente for olhar esse bem relativo aí, a gente vai depois ver que, poxa vida, podia ter chamado para comer uma pizza, apesar que era o glutão aí. Então, tudo tem um. Nós temos que ver todo esse lance de o que nós achamos bom. Então, está falando aqui, né? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas vamos para 630, Elisa. 630? É. Pensei que a gente ia para 780. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é o contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Isso o Miramês fala aqui também. Que como é uma escolha pessoal, digamos, fazer o mal, então fazer o mal é infringir a lei, porque a gente tem a lei inscrita dentro de nós, a gente só não consegue entender porque a gente ignora a existência dela, né? Quantos ignoram aí a nossa proximidade de Deus, né? Quantos vivem na ignorância disso?
Só preocupados. Só lembram de Deus quando acontece alguma coisa de errado. Aí, meu Deus do céu. Mas vivem aí espaço na vida, aproveitando tudo que podem, né? E só lembram de Deus nesse momento difícil. Até ateu se lembra de Deus num momento difícil. Pois é. Né? Até ateu. Falei isso, a Consuelo entrou calada. Boa noite, Consuelo. Só aí, Boa noite a todos. Eu não quis incomodar, desculpa, gente. Boa noite. Boa noite. Atrás da moita. Parece até que é mineira. Mineira que é assim. Atrás da moita Atrás da moita é ótimo. Quando eu Essa morava foi em Minas forte. era isso. Não, quando eu morava em Minas havia muito isso. O fulano chegou, ficou na dele lá, quietinho, atrás da moita. Ainda está aquele sotaque, assim, atrás da moita, né? Porque a pessoa chegava e... isso é coisa de mineiro, né? Coisa de mineiro. Você pode falar com categoria. Uai, senhor, você está aí, atrás da moita. Ai, Cressor. Bom, então, a gente pode ler agora 632. Só para encerrar esse assunto aqui, né? Porque essa pergunta tudo sobre o bem e o mal, né? Essa parte do livro dos Espíritos. 2. 632. Só porque eu saí de lá. Então, eu fui lá para 780. A gente pode ir lá depois. Eu acho que você tinha falado nessa pergunta um dia dele. Estando sujeito ao erro, não pode um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Olha que pergunta que a gente está realmente comentando aqui, né? Falando sobre o bem e o mal, e agora? Né? Como é que a gente podemos nos enganar nessa apreciação? Olha aí a palavra relativa aí. Mas tem uma formulazinha aqui que os Espíritos nos dão. Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem, ou não fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então não é fácil, não é difícil, aliás, né? Quando a gente quer saber se está fazendo bem ou mal, olha se nós estamos atingindo alguém, né? Prejudicando alguém. Né? E aí começa. Vamos começar por onde? Isso pelo pensamento. Nosso pensamento é que vai fazer, né, infelizmente, nos dar essa definição do que nós estamos fazendo. Começa nele. O pensamento é que é o princípio de todos os nossos atos. Todas as nossas ações, né? Primeiro passa lá numa cachola lá no alto, para depois entrar em ação. E aí nós estamos vendo se estamos agindo dentro das leis divinas ou não, né? E só lembrar essa famosa regra de ouro, o nome dessa regra aí, né? Que os Espíritos chamam, né? A regra de ouro. Que, aliás, Jesus trouxe, mas vários outros missionários dele também trouxe. Buda, Krishna, Confúcio, todos eles falaram de Sócrates, de forma às vezes diferente, mas o sentido, a essência é a mesma. É a regra de ouro, que todos os povos do mundo têm, a conhecem. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Antes de avançar lá para 780, um fato inusitado que eu presenciei numa reunião também espírita. Antes de iniciar a reunião, aquele falatório, né? Falatório falando muito alto. Quando eu cheguei lá na rua, eu já ouvia o expositor falar alto. Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu entrei, cheguei e tal. Aí uma senhora, que é frequentadora, né, me conhece. Eu também não dei importância. Aí fez isso. Psss, como é que é? Não é psiu, não. Psss. Não falou silêncio. Tá? O expositor,
não gostou. É o sutil. É o problema do desenvolvimento do senso, né? Que muitos de nós achamos que temos, ó, eu estou aspando, ó, entre aspas. E aquilo vai remoer, é a questão do orgulho nosso ainda, do egoísmo. A nossa vaidade. Oi? A nossa vaidade, a feridinha da vaidade. A nossa, porque a benevolência e a humildade são irmãs, né? O orgulho e o egoísmo também. Então, a gente, lamentavelmente, a gente pisa na maionese, desculpa aí, né? Reiteradas vezes, e nós não nos percebemos. É o que lá, se eu não me engano, não sei qual foi a 600, uma das 600 aí, 32, 30, por aí. Mostra a nossa imperfeição, né? Porque nós não nos avaliamos. A gente tem... E ninguém pode falar, não, ninguém me avisou. O Santo Agostinho avisou. Santo Agostinho é o 919, né? E tem deixou lá transcrito lá. A gente conhecer a nós mesmos. Qual é a orientação? Pois é uma ginástica constante, né? Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir. Eu não estou jogando pedra, pelo amor de Deus. Eu estou falando que eu presenciei e eu estou tirando lição para mim. Eu estou conversando sem ninguém saber o que é. Não estou trazendo inconveniente, nem pensando mal. Lamento só, né? É como uma lição, né? Quem sabe mais, não é o que foi dito aí algumas vezes aí atrás, sabe mais, será muito mais exigido daquele que sabe menos. E às vezes quem sabe mais não dá exemplo. É o nosso estudo de segunda-feira, né? Nós estamos nisso aí, né? Quem mais foi dado, mais será acrescentado, mas em compensação, a responsabilidade, né? Se não usar bem, será até retirada, né? E acrescentada aquele outro. É isso aí. Quer ler 780, Elisa? O nosso grande problema, porque nos intelectualizar sempre é fácil, né? Mas se esforçar muito, trabalhar muito, ter muita disciplina, né? O estudo exige muita disciplina. Muita mesmo. Chave, disciplina. Palavra-chave, disciplina. Muito. Realmente, quem se esforça sempre consegue, né? Além de ter, assim, como é que se fala, conseguir uma boa bagagem, né? Uma bagagem intelectual, mas também é um grande problema nessa bagagem. Né? O Dr. Bezerra sempre fala, né? Um homem muito intelectualizado, né? Que não tem o bem no coração, pode, né, ser eu não me lembro a palavra, assim, tipo, não é bem desgraça, né? De muitos, né? Um negócio assim. Perdição, sei lá. Tem uma palavra que o Dr. Bezerra fala. Tá? E vamos lá. Vamos lá, 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Letra A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Olha só como o negócio aí é, né? Em primeiro lugar, o intelectual, realmente a pessoa aprende a distinguir um do outro. Né? Já tem conhecimento, bagagem para distinguir. Agora, né, o desenvolvimento aqui do livre-arbítrio acompanha sempre o da inteligência. E quanto mais nós temos conhecimento, né, não significa sabedoria, conhecimento, né, que é o intelectual, né? O nosso livre-arbítrio se expande, que a gente vai ter, vamos ver muitas coisas que estavam veladas para nós, né?
E com uma visão dessa a gente vê as coisas, né? Consegue enxergar mais, né? Os olhos de ver. E, né? E aumenta também essa responsabilidade das nossas decisões. É onde o doutor Bezerra fala sobre essa questão aí. E a pergunta, letra B aqui, né? Completa isso aí, né, Elisa? Deixa eu fazer uma pergunta antes de ir para B. Esse engendrar aqui, a palavra sinônima ou significado? Pode ser assim, tipo, oh meu Deus, antecipar, né? Ou então ser assim, um pós. Esse engendrar tem a ver com assim, o intelectual vai ser um pré-moral, digamos assim. Porque é um pré-moral. Porque, veja bem, essa questão aí é até interessante, porque muita gente aparentemente é boa. Nós vemos lá na escala espírita. São bons, mas não estão ainda intelectualizados. E as grandes provas vêm mesmo é depois que nós conseguimos ter, tá, essa, entre aspas, inteligência maior, porque é o que nós acabamos de falar, a gente tem uma visão maior das coisas, a gente enxerga mais. Né? Se a gente botar um aluno numa sala um aluno de ensino médio, ensino básico, numa faculdade, ele não vai conseguir ver nada. Ao contrário, se for pegar um universitário, colocar numa sala lá de antigo segundo grau, né, médio, básico, ele vai ver tudo. É por aí. Né? É mais ou menos Você isso. quer a definição do dicionário? Sim, me dá a definição, por favor, para o Jorge aí. Espera aí, deixa eu passar aqui. Eu sempre vi como engendrar como isso. Engendrar, dar existência, formar, gerar, imaginar, inventar, conceber na imaginação e engenhar. Está aqui no... Podemos usar os dois três primeiros que você falou. Pode repetir? Dar existência, formar, gerar, criar. Formar, gerar, criar. Aqui está até escrito engendrar, é verbo transitivo direto. Direto, Que é conceber na imaginação, engenhar. Quando ele é transitivo direto também. Todos os dois são transitivos direto. Da existência, formar, gerar. Mas ele tem dois significados, de criar, de crias, né? Criar, formar, gerar, e tem o de pretextos. Pretexto seria conceber a imaginação, entendeu? Então, o nosso caso aqui é o segundo, que é o da existência, forma, gerar, que é a criação, né? Um cria o outro, um engendra o outro. Uma vem após, né? Você vê como o português é complicado, hein? Como demanda a interpretação. Rapaz, é complicado. Você não sabe a confusão que eu tive agora, 4h30 da tarde. A menina me pediu um material e lá está faltando luz lá na empresa. Tem 3 dias, tá? A Light não vai consertar lá, tem que trocar o transformador. Aí eu falei, eu estou te mandando parte do material. E ela tinha pedido umas peças que se chamam cunha. Não sei se vocês sabem o que é cunha. É um pauzinho, assim, tipo um triângulo trapézio, né? Que tem um lado, entendeu? Sim. Para fazer calço. Aí ela falou, eu quero 100 cunhas, 100. Não é 99 nem 101, tá? Aí eu falei, o material está indo, era 50 peças, está indo 27, 100 cunhas, e também 100 cunhas. Rapaz, a menina, o que eu vou fazer tem as cunhas? Eu falei, o problema é do português que criou essa palavra, tá? Aí depois que ela se tocou, ela riu pra caramba. O senhor tá vindo as 100 cunhas, o cara pensou que as cunhas iriam também. No caso, 27 corresponderia a 54, mas as cunhas já tinha conseguido fazer, né? Eu mandei logo as 100, depois eu mando o resto do material. Olha só como é a nossa língua portuguesa. Gerou uma confusãozinha hoje à tarde. Mas depois ela até riu muito, Meu Deus, eu nem me toquei. Disse, calma. A culpa não é tua, não. Manga de eixo, manga de camisa, manga não sei de quê, manga que chupa, manga mais não sei o quê. Né? Então, desculpa aí. É o engendrar aí. Igual o engendrar aí. Né? Então,
Vamos ler a letra B, Elisa? Vamos. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Olha só, antes de você dar... Hoje a internet, né, informa tudo para a gente. Pode estar exagerado, mentira, verdade, mas tem muita informação. Não vou falar o nome do país, não, mas o país mais rico do mundo, o faturamento dele com vendas de armas, de munições, acho que é maior do que, digamos assim, 70% do faturamento da humanidade, tá? Sendo que esses 70% dos outros países são todos clientes dele. Né? Então, olha só, ele também é um país, né, de muitas artes, não é isso? Muita cultura. E também nisso eles dominam o mundo. Então, veja bem a pergunta aqui que está fazendo, né? Como é que, nesse caso, né, muitas vezes, sucede ser os povos mais excluídos, os mais pervertidos? É interessante a pergunta com essa informação que eu estava olhando na internet. O Brasil, coitado, ainda bem, né? Como é um país de pacificador, né? Mesmo assim, está entre os 30 primeiros, mas em frente a esse nosso irmão aí, que é uma potência, né? O nosso faturamento é irrisório, né? Então vamos lá para isso. Alguém quer falar alguma coisa? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam de inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Não, só com o tempo. Então, essa questão do moral aí, mas eu não vejo a humanidade não tem muito. Eu acho que a humanidade, em grande parte, todos nós nos moralizar mesmo, né? Mas a inteligência é isso aí, né? O primeiro passo quando ela vê que ela enxerga mais que todo mundo, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É o domínio. É o domínio puro. Se fosse somente pelas artes, estaria muito bem, tá? É muito bonito, mas é um negócio bem amplo. Mas eu não falo que se a gente estivesse lá, de repente a gente também estava lá. Olha a relatividade do bem aí de novo. De repente quem está lá acha que isso é o certo, é o correto. Então é uma questão muito complexa, esse relativo bem e relativo mal. Nós nos enganamos sempre com isso. E é onde nós temos justamente utilizar as leis divinas e o Evangelho para a gente conseguir, assim como eu falo, acertar mais as decisões. O problema é que na hora quente ninguém lembra disso, né? Essa conversinha aqui de segunda, quarta e sexta está aqui, não é lá para fora. Ai, meu Deus do céu. Não, Consuelo? O tempo todo. Entendeu? Ficar com isso martelando o tempo todo na cabeça é difícil, porque as nossas ideias ficam balançando para lá e para cá o tempo todo, né? Mas a gente também já age quase no automático, né? Tem determinadas coisas que não dá para... Você falou que isso aí, a gente ainda já age no automático. É o instinto. Quando você vê, você já falou, já pensou, já fez, já agiu. É meio difícil, né? Você pode até, na terceira vez, não fazer mais, mas que a gente age no automático em determinadas situações, age. Né? Você vê um homem abusar de uma criança, estuprar e matar. Não tem como você não pensar determinada coisa, sabe? Coitado, ele merece orações. Você pode pensar isso depois, mas na primeira coisa, principalmente se você for o pai da criança, né? Mas ainda estão muito presos ao instinto. Né? É verdade. Tem como. O pai da criança, vou orar por ele.
vai ser meio difícil, né? Pode sim daqui a uns anos, mas na hora... Nós temos que lutar por isso. É. Esse é o nosso grande problema, esse automático aí, nós temos que desligá-lo, né? Mas é difícil mesmo, isso que eu estou comentando aqui. Né? É muito complicado mesmo a gente desse automático. A gente pode desligar para pequenas coisas, mas para as grandes coisas eu acho meio... Demora, né? Demora. É isso aí. Quer falar, Elisa? Não. Então vamos voltar para a pergunta que é 11 ou quer... Então, vamos para 15 e 11. Lê a resposta, né? Lê a pergunta e a resposta. Né? Uhum. A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um espírito mau, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Opa! O que é que significa esse depara a ocasião? Que ocasião é essa que nós criamos? Estamos falando do quê? De frequências, vibrações, sentimentos, emoções. Pensamentos e por aí vai. Então olha só. Né? O melhor que nós procuramos ser, esse mau pensamento que nós temos já não é atrativo. Os espíritos deixam acontecer por quê? Porque nós temos que aprender a controlar tudo isso. É isso aí que a Conselho falou. Nós estamos muito ligados no automático. Nós temos que aprender a desligar esse automático. Que é o correto. A gente pega um exemplo que a Conselho falou, o negócio aí do pai, perdoar quem matou o filho, etc. Um exemplo nós temos no livro Boa Nova, Joana de Cusa. Você já imaginou um leão com a boca desse tamanho? Cada dente é maior que minha mão, né? Olhando para o teu filho assim, lambendo os beijos, 3 dias sem comer. Aí o cara chega assim, se você negar Jesus, eu alivio você e o teu filho. Qualquer mãe normal faria na hora, não por ela até, pelo filho. A Joana não. Você não conheceu Jesus, eu conheci. E o garoto diz, mãe, mas eu não conheci, não tem nada a ver com isso. E a Joana foi firme em seu propósito. Né? Ela realmente, né, deixou acontecer, porque ela não ia negar, porque se ela estivesse negando, ela estava o quê? Era uma grande mentira, ela estaria assim, um ideal de vida superior, ela estaria abandonando. Seria para ela, né, Elisa, séculos de sombra. Isso. Não nosso caminho. Né? Ela não quis séculos de sombra. Mas, Afrânio, você não acha que, poxa, ela conheceu Jesus? Então. Aí já é outro patamar, entendeu? Mas você conhece Jesus? Não, mas peraí. Conhece? Você vê Jesus, você falar com Jesus, você ouvir Jesus. Não, se eu escutar Jesus, o pessoal não bota como louca. Agora, você vê, você ouvir Jesus, você já é um espírito, né? Já está mais em cima, né? Você já está mais lá em cima. Como afirmar que a gente também não estava lá e ouviu Jesus? A gente pode ter ouvido Jesus e não ter seguido ele também. Mas da forma que ela consegue ouvir, eu acho meio, sei lá. Eu estou colocando como adiantamento espiritual. Não, tá? Ela já conseguiu, se bem que ter Jesus na tua frente já é a mesma coisa que eu conversei com Nossa Senhora. Poxa, quando prenderam Jesus, teve um monte de cabra lá que saiu correndo. Você lembra deles? Hein? O grupo apostólico, só o João que ficou. Na hora do testemunho, todo mundo ralou o peito. É isso que eu ia comentar no início, depois mudou o assunto. Até uma coisa que já voltou o assunto, essa questão da intelectualidade e né?
Muito bem, no livro 50 anos depois, quem já leu, tem um espírito chamado Ciro, que era o namorado da Célia. Ele era filho do escravo Nestor, que é o Emmanuel, e a Célia é esse grande espírito que está no livro Renúncia ao Alcione, né? Muito bem. O Ciro era um cara fora de série, bom demais, né? Foi martirizado. Olha só, o Ciro foi martirizado. Né? Naqueles 50 anos depois, foi mais ou menos, sei lá, os anos 80, não me lembro bem a época que esse livro foi referente a a época que o Emmanuel escreveu. E depois perguntaram ao Emmanuel, o Ciro, onde está? Em Sírios? Ciro em Sírios. Aí, Emmanuel, não. Ele, tá? Foi expiação. Não, mas ele era tão bonzinho, conforme está lá no livro. Aí o Emmanuel falou sobre isso, mas ele ainda não tinha crescido o intelecto, ou seja, ainda tinha muita coisa a aprender. E nós vamos ver essa diferença, realmente, quando ele consegue, né, o intelecto crescer bem, né, se intelectualizar legal, justamente no livro Renúncia. O livro Renúncia vê que ele está bem adiantado, mas moralmente, o que aconteceu? Aquele Ciro, que era bonzinho 50 anos depois, lá no Renúncia não era muito bonzinho não, tá? Diz que índio, quando aprende a comer Coca-Cola e Big Mac, não quer mais saber de mandioca né, e caça não, pesca não. Né? Esse que é o grande problema. Então, o intelecto realmente, tá, mostra tudo para a gente. Agora, se moralizar já é um outro caminho. Aí sim, é a nossa verdadeira caminhada. Está por aí. Já foi, mas fala, já. Foi estudado aqui já, né, falando do Calderaro, falou a respeito do castelo dos 3 andares, né? E os impulsos nossos automáticos estão lá no subconsciente. Os maus hábitos nossos, o que já foi dito, né? Infelizmente, né, nós vamos assim influenciados pelo meio e somos arrastados. Vamos pegar um exemplo aqui, quer ver? Vamos admitir que hoje plebiscito pena de morte. Óbvio, aí várias pessoas, sim, aí ganha lá pena de morte. Bem, vamos pegar um ladrão de galinha aí, vamos por aí, e tem o colarinho branco. Tá todo mundo no rolo, misturado. Pessoal, principalmente as leis fracas de países, você falou aí de país forte com armas, e, enfim, não resolveram esse problema de pena de morte lá, não resolveram problemas outros, né? Em determinados estados, porque lá a legislação o estado é como se fosse um país, né? Enfim, a primeira decisão a ser tomada, porque aquele momento passou, aquele momento de emoção forte passou. Como nós brasileiros não estamos acostumados, né? É igual ver um garotinho aí pequeno aí andar com um fuzil. Para ele é normal. E para outras pessoas que estão aí, né, que vivem na comunidade, é normal para eles. Mas eu saio correndo. Eu não estou acostumado. Então, são esses detalhes ainda. Aí, quando vai se consumar verdadeiramente, de fato, o óbito daquele cidadão, né, vamos colocar em cadeira elétrica, nem letalidade por medicamento, pois o que vai acontecer? Aí chega no que a Consuelo acabou de comentar. Alguns não sabiam de nada e aí faz um rastreamento. Poxa, o homem aqui tirou lá porque a família passando fome. Foi a galinha que ele pegou lá para, né, estar desempregado, tá, o filho precisando disso, precisando daquilo. Infelizmente, a gente está vivendo uma situação, né, desse nível, que é o que se falou aí há poucos minutos, o engendrar e as questões do senso moral, que esse é o exercício constante para solidificar, para a gente chegar lá, nos domicílios dessas conquistas. Né? Tem a outra também que ele fala das noções superiores, a casa do terceiro, lá de cima, do teto, né? E a gente tem muito chão para caminhar ainda, muito chão mesmo.
E vou falar por mim, tá? Muito chão. Muito show, Você animou todo mundo. Considerando que esse porão tá cheio de coisa escondidinha, tá folhada, aquele armário que a gente joga um monte de coisa lá dentro, não quer ver nunca mais. É por aí. De repente volta tudo à tona. Você abriu a porta, cai tudo assim em cima de você. É verdade. Simbolismo bom. Continuando a resposta. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, falo por si mesmo, porque conta ser atendido. Isso aí que é o chato da resposta. Conta ser atendido. É atraído e sabe que é ali, né, a famosa ressonância, né? Sim, oferecida a ocasião, né? É. Há, então, luta entre o bem e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. E aí? Então, essa questão aí é... Porque às vezes a pessoa acha até que está fazendo uma coisa certa, né? E acha que está recebendo a intuição correta, e às vezes não é. É muito... Realmente eu gostei desse relativo aí, foi uma coisa bem interessante mesmo. Nós não sabemos ainda o que é o bem, essa é a grande verdade, né? Jesus é foi... isso, Deixa eu me falar só um detalhe. Olha que essa ideia me acometeu agora. Nunca pensei nisso, é a primeira vez. Jesus foi sábio naquele diálogo lá com não sei se foi Nicodemos. Como é que Nicodemos? Não, com aquele que representava Roma. Tu és rei? Tu dizes. Pilatos. É Pilatos? Pontos Pilatos, é. Tu és rei, tu o dizes. Aí, se você não acabou de falar aí de influenciar, quer dizer, né? Aí ele disse lá, se eu quisesse, mandaria a minha gente e me livrariam daqui. Então, para não excitar a massa, ele, calou-se. Não influenciou ninguém, deixou as pessoas decidirem. É o desenvolvimento do senso, né? É o arbítrio. Senso moral. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu li várias vezes, mas nunca né? Para não influenciar a massa. E hoje a gente vê quantas pessoas aí influenciando a massa, e a massa vai atrás. Vida de gado, povo marcado. É por aí mesmo. Realmente, ele ali, né, começa, podia ter um quebra-quebra aí, morrer muita gente. Com certeza. E os romanos iam adorar, né? Os romanos lá estavam lá para isso. Para acabar com isso. Pro quebra-quebra. Esperando ter o quebra-quebra, eles acabar com o quebra-quebra. E já viu como é que eles iriam entrar, né? Pesado. Realmente. Jesus foi muito sensato mesmo. Normal do espírito superior, né? Senso moral. Né? Mergulhou na profundeza lá da natureza do povão lá. Vamos para 512? Vamos para 512? Vamos, 512. Tem uns 10 minutos, 512 a mais. Então, vamos lá. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Olha que deve ter muita gente que se pergunta isso. Bom, se a gente começar encarnados, vamos começar aqui, encarnados. Nós temos muitos protetores? Tem ninguém que nos protege? Encarnado? Pai, mãe. Meu caso, filha. E vamos embora, né? Temos quando estamos na faixa dos estudantes, né? Professores. Olha só, nós temos, eu estou falando a grosso modo, nós temos lá o bombeiro, policial, médico, enfermeiro. Então nós temos uma infinidade de espíritos protetores. Né? Estamos falando
de encarnados. Uma coisa mais grosseira, mas não deixa de ser, né, o carteiro, e aí vai por diante aí. Tá? Então, se encarnados, nós podemos ter muitos amigos, né, colegas, conhecidos, familiares, e desencarnados. Não dá nem para saber. A gente lê na literatura espírita que, por exemplo, eu acho muito bonita as passagens do livro Ação e Reação. O Silas, para ajudar lá os dois irmãos que tinham desencarnado, com muito ódio, que eles eram agiotas e tal, saber que um gostava de música, o outro gostava não sei o quê. O Silas se aproxima deles, conversa com eles, eles passam a confiar no Silas. O Silas é um dos instrutores. De repente eles saem, o Silas leva eles também junto e tal. Aí vão parar, como sabe que um gosta muito, na casa de um engenheiro, que o filho também, de um engenheiro encarnado, que o pai também fora engenheiro, estava desencarnado, e ele sabia que aquele rapaz gostava de música clássica. Aí chega para o pai e fala, poxa, podia pedir ele para tocar, ainda pede a música e tal. E aquilo emocionou lá o Clarindo e o outro irmão, que eu não me lembro o nome. Leonel. Leonel e Clarindo. Emocionou. Quer dizer, aí o Silas ficou, né, conseguiu assim mais uma maior proximidade, né, e foi feito um trabalho ali. Agora eu pergunto, o Silas era mentor de algum deles, assim, espírito, né, nós estamos estudando aqui mais ou menos anjo da guarda, espírito familiar, espírito protetor, tá? O Silas, por simpatia, se tornou, naquele momento, o quê? Um protetor. Não significa que o Silas fosse ficar, como existe muitos espíritos que são ligados a nós, por toda a vida. Não estou falando de anjo guardião, estou falando de espíritos que estão próximos a nós. É isso? Então, a pergunta por aí. Aqueles amigos nossos que desencarnaram, o Afrânio faz aniversário, tal dia, se eles têm condições de ir, eu vou lá dar um abraço dele, que eu gostava muito. Quer dizer, são simpáticos. São simpáticos que podem assim, ficar um tempo, né, ajudando, e assim por diante. Então, essa questão de espíritos protetores, nós podemos ter muitos, de uma certa forma, não falando aqueles que são ligados realmente. A resposta está bem clara a respeito a isso. Por isso que eu falei até, a resposta, a pergunta mais rápida, né, de se falar. A resposta é sim. Sim. Se a gente for olhar, basta olhar como encarnados. Estamos com um problema. Surge um médico, vamos ter um médico, de repente aquele médico simpatiza conosco, fica interessado. Não, você vai se tratar comigo, eu quero realmente a fundo ver o que é que você tem para te ajudar. Se torna um protetor, assim, digamos, por algum tempo. Tá? Então a gente vai vendo que essa questão tem muito a ver de um jeito com amizade, com simpatia, com sintonia, né? Muito. Uma sintonia, podemos falar mais isso aí, com a sintonia. Não significa que vai ficar o resto da vida, mas é mais uma porta. Isso vai se tornando o quê? A famosa família espiritual. A gente vê muito falar. Fala disso. Não, assim, você falando, me ocorreu um exemplo prático, assim, da minha vida. Exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, não, mas vou dar um exemplo, assim, do acontecido. Com a tua biblioteca, tu é exemplo para todo mundo. Me apareceu 3 problemas de coluna, vamos dizer assim. No primeiro, eu fui parar nesse médico que eu não conhecia muito bem, mas eu simpatizei com ele, senti firmeza no diagnóstico, entendeu? Achei que ele foi firme e sensato, em vista de todos os outros que eu já tinha passado, das medicações que eu já tinha tomado. Tomei antidepressivos severíssimos, eu estava ficando lesada já.
não estava resolvendo nada. E aí, da segunda vez, quando eu fraturei a vértebra, eu fui nele de novo, e agora de novo. Então, os meus amigos, eles, digamos a verdade, não queriam se meter, mas se meteram, entendeu? E achando que eu tinha que consultar outros médicos a respeito do que estava acontecendo comigo, que eu tinha que procurar outros médicos para ouvir outras opiniões. E eu falei para eles o seguinte: eu confio nele, eu me entendo muito bem com ele, e eu percebo que ele tem um interesse grande pela minha situação, que ele sabe todo o meu histórico, assim, ele fala sem olhar, para você ver. Né? Eu fui uma paciente marcante porque eu consegui quebrar um parafuso de titânio, entendeu? Então, eu fui uma paciente marcante. Nem o anestesista esqueceu desse fato. Então, eu acho que ele é um espírito, um espírito protetor, né? Um guardião para mim. Porque ele se preocupa, ele fica, ó, você não pode cair. Tem que prestar atenção, você tem que andar devagar, você tem, entendeu? Ele está sempre preocupado comigo. Né? E, assim, foi um espírito protetor que apareceu, assim, por acaso. Né? Foi indicação do meu outro médico, e, por acaso, a Mil me jogou para esse médico também. Então, foi duas pessoas me jogando para o mesmo médico, duas situações, né? Então, foi um espírito protetor que entrou na minha vida em 2017, entendeu? Para você ver que não é a vida inteira, é um momento que você precisa que ele aparece. E assim também deve ser o desencarnado, deve ter aquele que se interessa por você, pela sua evolução, te acompanha por um tempo, enquanto os interesses são paliativos ou enquanto ele ainda não reencarna, talvez, né? Um bom exemplo esse aí, que é isso mesmo que nós estamos falando, é uma coisa assim, de momento, né? Alguns anos, alguns meses, alguns dias, de acordo com a necessidade. A gente vai vendo na literatura espírita o tempo todo isso acontecer. Quando eu chamo qualquer um desses escritores que o André Luiz, né, está junto aos livros, ele não se torna protetor. Às vezes vai haver um desencarno, vamos acompanhar. Nós já estamos vendo no mundo maior, né, o caldeirado lá agindo. Né? Então, é um espírito protetor. Só que ele não está ligado àquele espírito ali, como, assim, como a gente pensa, né? O anjo guardião. É isso aí. É uma coisa assim de momento, né? Pode ser de momentos a anos, digamos assim, mas não é ele, esses espíritos não estão totalmente ligados a nós. Vão se tornando ligados por simpatias, né? E vai formar no futuro a famosa família espiritual. Tá? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, Elisa, vamos ler a pergunta e a resposta. Então, o exemplo foi válido, né? Foi válido, é isso mesmo. Aí eu dei um ótimo exemplo. Olha, você amanhã está curada. Não tem mais necessidade de procurá-lo. Ele não vai ficar chateado por isso, vai ficar feliz por isso. Concorda comigo? Concordo. É o currículo dele, para ele, sim, meu ego dele. Ele né? vai sentir falta de mim, né? Porque eu sou uma paciente que apronta, né? Vai sentir falta. Eu preciso de muito espírito protetor, gente. Um só para mim não basta. Tem que ter muito. Batalhão. Tem que ser. Atrás de mim tem a legião, né? Mas não sei se me protege muito, não. Então vamos lá. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Olha só, que eu assisto ao mal. Naquele famoso livro que a gente sempre comenta, Elisa, o do Divaldo, Trilhas da Libertação, nós vimos o que aconteceu com o médico lá, né? Esqueci o nome dele lá no livro, né? Não pode falar o nome verdade dele, né?
O médico que incorporava o médico? Ou o médico da espiritualidade? Não, o Dr. Fritz incorporava ele, né? Esqueci o nome dele, né? E a gente vê porque o que acontece com ele, ele tinha muitos espíritos que estavam com ele, ajudavam ele, mas quando ele começou a dar aqueles vacilos, né? O que aconteceu? Trouxe para junto de si, esses ali que passou a, né, o assistir ao mal, quando ele passa a ter interesses, né, financeiros, etc. Aí começa uma outra, como é que se fala, vida para ele, né, um outro momento para ele dentro daquela passagem, aquela reencarnação. E não foi muito legal para ele, né? Então nós, principalmente as pessoas que estão num certo nível de mando, de poder, ou então numa situação que vai lidar com muita... Né, é um grande problema esse lance aqui, que tem os bons que querem ajudá-lo, para que a missão deles não fracasse na missão, mas tem os maus querendo derrubá-lo, atrapalhá-lo. Isso aí está lá até uma pergunta na Lei de Progresso sobre isso. Os espíritos podem... Deixa eu ver se eu me lembro, mas não vai dar tempo mais, né? A Lei de Progresso. É bem rápido a pergunta, só que eu não me lembro onde está a Lei de Progresso aqui. É o número dela. Mas a 820, por aí, mais ou menos. Tá. 820. Então, tá certo. A 822 é uma coisa que eu... Não. Não, aqui é igualdade, Jorge. É igualdade. Então é um pouco mais para trás. Progresso, Só que eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Lei de Progresso, já achei. A gente estava lendo, 780, gente. 780, só que não é 780. É 781 a pergunta que eu comentando. Vamos ler ela para a gente fechar essa questão aí que nós falamos sobre os espíritos, né, em relação a essas pessoas que estão fazendo assim, vamos falar de político, vamos falar de autoridades aí de diversos tipos, né, médicos mesmo, né, cientistas, etc. Todo esse pessoal que tem tá com a missão, né, que mexe com muita gente, né, que vai mexer com uma boa parte da sociedade, tem esse problema. Tem muitos ali também querendo assistir o mal. Mas eles conseguem realmente fazer o mal na sua totalidade? Vamos ver essa pergunta aí, 781. Pergunta 781. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não. 781, acho que eu falei errado. Né? Paralisar o progresso. Espera aí, estou lendo 871. 781. Desculpa, gente. Eu troquei a ordem dos números. Dessa vez passa, tudo bem. 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Pois é, pode embaraçá-lo, porque uma pessoa tinha uma missão, tinha que ser firme naquela missão e não consegue ser. Aí vai embaraçar ali. Mas veja bem, isso aí também já estava também no processo reencarnatório desse cidadão aí, e ele poderia, né, errar, fracassar. Tá? Aquele que realmente tem uma missão importante, não. Mas não vou falar sobre isso, senão a gente vai passar para outro assunto. Né? Vamos ver só o comentário de Kardec, Elisa. Sendo o progresso uma condição... Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as
juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então é isso aí, tá? 512, findada com essa perguntinha aí, esse comentário de Allan Kardec. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, nada temos a comentar. Sexta-feira é o quê, Elis? É Paulo Estevam, não? Sexta-feira é Paulo Estevam.